Olá, hoje nós vamos começar então nossas aulas de físicas tratando de um dos primeiros conceitos, um dos conceitos mais simples da física. Porém, esse conceito você precisa compreendê-lo bem para que você possa desenvolver, por exemplo, o conceito de velocidade, cinemática, movimento e afins. E esse conceito simplesmente ele vem de duas palavras, de duas interpretações: repouso ou movimento. Então isso é uma discussão, você poder entender, compreender se um objeto está de fato em repouso ou se ele está em movimento. Muitas vezes o que aparenta estar em repouso, dependendo do ponto de vista, está em movimento, e um objeto em movimento pode de fato estar em repouso. Então por isso que a gente precisa compreender esse primeiro conceito para depois poder desenvolver cinemática e outros assuntos um pouco mais complexos. Então vamos pontuar primeiro essa ideia de repouso e movimento. Bom, para que a gente possa afirmar se algo está de fato em repouso ou em movimento, primeiramente a gente tem que entender quem é que está observando, quem que é o observador, e a partir dessa ideia do observador você pode de fato compreender como que esse objeto está, a partir de qual observador e de que maneira ele está observando. Querem ver um exemplo? Então vamos lá, vamos ver um exemplo bem simples. Então, imagine a seguinte situação. Você tem um carro, e esse carro está fazendo esse movimento. Então falaremos que esse é o tempo 1 e esse daqui é o tempo 2. Então ele se desloca de 1 para 2. Nesse carro, em cima desse carro, eu tenho uma pessoa segurando uma caneta, por exemplo, ou uma bolinha. Então, essa pessoa aqui, ela joga essa caneta para cima. Bom, para mim que joguei essa caneta para cima, simplesmente eu vi um movimento. Ela subiu e ela desceu. Então, primeiro a gente vai falar de movimento, depois a gente vai falar de um não movimento, só para entender esse conceito. Então, ela sobe e desce. Para a pessoa que está jogando, para eu que estou vendo esse movimento. Para vocês, vocês também viram esse movimento aqui. Subiu e desceu. Agora, vamos a um outro exemplo. Imagine que essa pessoa, ela está parada, ela está parada em cima do carro, ou seja, ela está em repouso sobre o carro, e ela joga a caneta para cima, porém o carro está fazendo esse movimento de T1 para T2. Então vamos desenhar a pessoa aqui, e a bolinha de novo na mão dela. O que acontece quando ela está em movimento? Vou tentar reproduzir. Bom, joguei a caneta para cima. Para mim ela continua subindo e descendo. Porém para vocês, que são os observadores, provavelmente vocês viram a minha caneta fazer esse movimento. Então ela subiu, desceu para mim. Vocês também viram esse movimento de subida e depois de descida. Porém, vocês viram um movimento a mais que eu não percebi, que é esse movimento para frente. Isso eu poderia falar que é um movimento bidirecional, ou seja, ao mesmo tempo que o objeto está no meu vetor Y, ele também se desloca no meu vetor X. Então, isso daqui também é baseado nas ideias de vetores. Então, se você compreende vetor, você consegue de fato explicar esses movimentos aqui. Afinal, eu tenho dois movimentos acontecendo. Então, essa ideia de em repouso ou em movimento varia muito a partir do ponto de quem está observando. No caso, vocês são meus observadores. Por exemplo, essa caneta, ela está em repouso na minha mão. Porém,
Se vocês olharem, ela está em movimento, mas ela continua em repouso. Então, para que você possa compreender o que é de fato estar em repouso ou estar em movimento, primeiro vocês têm que descobrir o seguinte: quem é o observador? Da onde eu estou observando? Um outro exemplo. Deixa eu trocar de página, mais fácil. Boa. Um outro exemplo. Esse exemplo também é bem interessante. Deixa eu só colocar a página verde claro. Acho que é melhor para vocês verem. Vou tentar essa daqui. Um outro exemplo bem interessante é o seguinte. Isso daqui vamos imaginar que é o metrô. Então tem centenas de pessoas aqui dentro. Para mim, que estou dentro do metrô, então eu posso ser qualquer uma dessas pessoas. Para mim está todo mundo parado. Ou seja, está todo mundo em repouso. Então está todo mundo em repouso. Para vocês, meus observadores que estão olhando daí, se esse negócio simplesmente for para lá, vocês vão falar assim: não, está todo mundo em movimento. Então, de novo, depende muito do ponto de vista. Por exemplo, a caneta, ela está em repouso na minha mão, porém ela está em movimento em relação ao quadro. Para o quadro, se o quadro estiver observando a minha caneta, ela está em movimento. Se é minha mão que está observando a caneta, ela está em repouso. Tá bom? Então esse conceito de repouso ou em movimento depende basicamente e exclusivamente de quem observa. Então quem que está fazendo essa análise? A partir dessa análise a gente pode falar assim: não, de fato esse objeto está em repouso, ou não, esse objeto de fato está em movimento. Tá bom? Então esse é o primeiro conceito da física que a gente trabalha, a ideia de repouso ou em movimento. Basicamente depende do meu observador. Quem vai me dizer é o observador. Para mim, a caneta está parada. Agora eu vejo ela em movimento, mesmo eu observando de fora. A minha mão, para minha mão, a caneta segue parada. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Continuem vendo a nossa série de física que a gente vai ter muito assunto interessante. Tá bom? Muito obrigado, um abraço e tchau.